Vou fazer uma pergunta, Pepe. Você acha que existe, por exemplo, quando, por exemplo, a extrema-direita nos Estados Unidos e no Brasil ataca os globalistas? Sempre que falavam em globalistas, eu achava que eles estavam se referindo àqueles que defendem o mundo multipolar, tal, aquela coisa. Não. Mas talvez exista uma agenda globalista lá dentro. Outra coisa, existe essa coisa chamada globalismo, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso e se este globalismo, de alguma maneira, estaria organizando esse pós-Covid. Olha, é uma questão terminológica, linguística complicada. Eu vou tentar simplificar ao máximo. Globalista é, por exemplo, o Economist, ou o Financial Times, ou o New York Times, tá? mas num globalismo americano e dominado pelos americanos. No caso do Financial Times e do Economist, dominado pela City of London, por trás, né? A União Europeia são globalistas. A Comissão Europeia são globalistas. George Soros é um globalista. O Fórum Econômico Mundial, totalmente globalistas. O Clube de Bilderberg, globalistas. Aí dentro dessa matrix tem uma série de subdivisões, que são os que pretendem o mundo como um livre mercado gigantesco, mas sem nenhum sistema de controle sobre liberdades individuais, que é mais ou menos... Gente, eu não sei se travou o Pepe ou se travou aqui a minha conexão. Vamos ver como é que tá aqui. Alô? Não, eu tô normal aqui. Não, foi a minha que travou um pouquinho. Pode continuar, tá certo. Ok. Tudo bem, né? Ok. Tudo bem, pode continuar. George Soros é um caso muito especial, porque George Soros é um globalismo muito reducionista, onde só existe espaço para a facção dele ocidental, que é inteira, na verdade, especialmente Rússia e China. Ele é russófobo e ele é sinófobo também. Ela é basicamente nacionalista raivosa, que é o caso do... Estranho, eu tô achando que tá travando a conexão do Pepe lá. Deixa eu só ver aqui. A minha tá normal. Não, enquanto isso... voltei. Voltou. Eu acho que a sua oscilou um pouco mesmo, Pepe. Eu achei que era a minha, mas a sua que oscilou 2 vezes aqui. Você estava falando do Soros. A internet é muito boa aqui. Não, eu sei, mas tá falhando um pouquinho. Deixa eu pegar... Eu vou ler alguns comentários, já te devolvo aqui, Pepe, rapidamente. Vicente dizendo, não entendo como testar a todos num país de multidões, muito menos como seguir a linha de contatos pessoais. Inês fala, com o Pepe seria PhD em política internacional, o César está aqui também. E o Marco fala, na dúvida, usem Linux e não Windows, que eles chamam. Mas, Pepe, continua então. Você estava falando de globalismo, dessas figuras. Aí essa extrema-direita hipernacionalista, raivosa, onde entra Trump, Bolsonaro e outros equivalentes, partidos de extrema-direita da Europa para cima e para baixo. Por exemplo, o Salvini é complicado. O Salvini, ele entraria nisso, mas ele tem algumas posições que são até mais ou menos, digamos, sensíveis ou sensatas. O Viktor Orbán, a mesma coisa. Para os húngaros, ele funciona super bem. Dentro da Comissão Europeia, nossa, ele é considerado uma reencarnação do Hitler. E aí vem a distinção entre os globalistas das democracias liberais ocidentais contra a Eurásia. E aí, se você vai, por exemplo, conversar com os globalistas em Londres, ou em Paris, ou em Bruxelas, eles vão falar, tudo aquilo lá da Eurásia é um monte de iliberalismos. E aí eles botam no mesmo saco Xi Jinping, Putin, Erdogan, o sistema iraniano, Arábia Saudita, etc. E são
sistemas completamente diversos, eles, alguns mais autoritários do que outros, mas do ponto de vista dessas populações em várias partes da Eurásia, é um iliberalismo que, culturalmente e tradicionalmente, para eles não tem nada de absurdo. Por exemplo, se a Rússia tem um sistema relativamente autoritário, é uma democracia, mas é relativamente autoritário, você tem que estudar a história da Rússia para saber como isso se adapta às condições russas. E no caso do Partido Comunista Chinês, você tem que ver o PCC como uma variação ou um adjornamento do sistema imperial. É como se fosse a dinastia Tang, a dinastia Yuan, a dinastia Ming, adaptada para o século XX do século XXI. Por isso que funciona na China. E porque na China, para os chineses, o mais importante é essa qualificação que é incompreensível para o Ocidente do mandato do céu. Se o governante perde o mandato do céu, ele vai ser mandado embora. Ou seja, no dia que a população chinesa, a maioria, achar que o Partido Comunista não está entregando o que prometeu e não está funcionando e que está atuando contra os seus interesses, vai ter uma revolução chinesa, como já teve várias outras, e eles vão ser expulsos do poder. Isso é uma coisa que no Ocidente ninguém consegue entender. Por quê? Porque as próprias elites ocidentais não se dão ao trabalho de fazer a lição de casa, que é estudar cultura, antropologia, história, filosofia, sociologia, etc. Eu tava vendo um debate ontem de, teoricamente, o suprassumo da inteligência americana no Hoover Institute e Stanford. Eles debatendo a China. E um deles, porque ele está fazendo uma biografia do Stalin, falando da implosão da União Soviética. Leonardo, o nível é de... Ok, um pouco menor do que ginásio da nossa época, entende? E esses caras passam como elite. Você lê esses artigos de fundo nos jornais americanos falando da China e da Rússia, mas é primário o raciocínio. Além de ser primário, é Guerra Fria. Eles não conseguem sair fora do modelo de pensar o mundo em termos de Guerra Fria. E é aí onde entra os globalistas. Na cabeça dos globalistas, a Guerra Fria não acabou. Só que a Guerra Fria agora é contra Rússia, China e Irã.